Comissão vai pedir à Prefeitura prioridade para obras de saneamento na Zona Oeste. Parlamento Juvenil debate projetos voltados para a educação. E plenário analisa a pauta de projetos para garantir os direitos das mulheres. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Comissão de Saneamento da Alerj decidiu enviar ofício à Prefeitura do Rio com pedido de inversão do cronograma de obras que têm sido realizadas em Realengo, Bangu e Vila Kennedy. A ideia é atender primeiro os bairros de Campo Grande, Santa Cruz, Guaratiba e Pedra de Guaratiba, que sofrem com a falta d'água e tratamento de esgoto há anos. O anúncio foi feito em audiência pública com representantes da SEDAI, Rio Águas, a concessionária Mais Saneamento e moradores da Zona Oeste do Rio. Pelas explicações da empresa Mais Saneamento, pelo que ela apresentou, só chegaria obra de saneamento básico de esgoto sanitário lá em Santa Cruz do Guaratiba em 2027. Até lá não dá para a população esperar. Nada contra outras regiões, pelo contrário, outras regiões também merecem que sejam atendidas e estão sendo atendidas, mas a região de Santa Cruz, Guaratiba e nessa proximidade não está sendo atendida, então nós vamos buscar que seja alterado esse contrato de forma imediata. Há 3 anos, moradores da região sofrem com as obras paradas para a construção de reservatórios de água, ampliação do sistema e tratamento de esgoto. A Comissão de Saneamento decidiu que vai pedir à SEDAI que envie o projeto de obras para a Alerj. Segundo foi dito na reunião, 31 empreendimentos do programa Minha Casa, Minha Vida estão sendo realizados na região, com projeto de 29 mil unidades e 7 empresas responsáveis. Mas isso tem prejudicado os moradores antigos, que ainda não têm água e esgoto, ou aqueles que já têm e passam a ser prejudicados com o abastecimento. Na verdade, eles estão preocupados em abastecer os empreendimentos novos deles. Agora, a população de Santa Cruz do Guaratiba já sofre há 40 anos com a falta d'água, vai continuar na mesma situação. Então, o que eu coloquei aqui, deixei bem claro, é o seguinte, é um absurdo, né? A SEDAI dá autorização para a construção do empreendimento, se sabe que naquela área não tem água. E falta água mesmo. Aí você tem outros estabelecimentos comerciais sendo instalados também, em que você sabe que não tem condição de você abastecer. Então nós temos que criar uma situação de fato para resolver definitivamente. Representantes de associações de moradores de Campo Grande, Santa Cruz, Guaratiba e Pedra de Guaratiba estiveram presentes na reunião. A reclamação foi geral quando o assunto é receber a conta para pagar e não ter o serviço prestado. Não tem esgoto e água agora tem uma falta d'água danada. A gente, dependendo às vezes de carro-pipa para abastecer, pago pelo bolso, né? Porque eles não vão lá colocar. E também esgoto lá não existe, só que as contas chegam. Há muito tempo, muitos anos, vamos botar assim, que a gente vem passando por isso. Não tem água, inclusive uma parte da onde eu moro, do loteamento, ele é atendido com carro-pipa, porque a água não chega, não tem pressão para chegar aonde eu moro. E o que ocorre? As mesmas pessoas que moram na frente, que tem água, elas pagam 200, 300 e poucos reais. E a gente também, que mora mais acima, que não tem água, também paga o mesmo valor, ou até mais. E não só na P5 que acontece isso, mas em vários bairros da nossa cidade, enfim, do nosso estado acontece isso, e muitos associações de moradores ou instituições entraram na justiça e a gente busca que o Tribunal de Justiça possa definir o quanto antes, logicamente a favor do morador, que não pague até que a sua rua, o seu bairro tenha um atendimento claro e objetivamente do poder público e no caso aqui nosso, da concessão que ganhou a licitação, que possa atender a população o mais rápido possível e adequar o seu planejamento. A CPI que investiga a Prolagos na Alerj cobrou solução para a empresa acelerar as obras de prevenção e de despejo de esgoto clandestino na Lagoa de Araruama e pediu o fim da cobrança da taxa mínima de água. Durante a audiência, o presidente da Prolagos atribuiu as condições atuais da Lagoa de Araruama a uma série de fatores, desde o crescimento da população até as condições climáticas da região.
A lagoa, por ser hipersalinizada e ter pouca profundidade, acaba contribuindo, segundo ele, para o crescimento de algas e dificultando a dragagem da mesma. Ainda segundo o presidente da companhia, a lagoa não tinha nenhum sistema de tratamento de esgoto antes da concessão, há cerca de 20 anos. Questionado a respeito do despejo de esgoto clandestino, foi explicado que a própria Prolagos já identificou 22 pontos que precisam ser tratados e para que as obras saiam do papel é necessário que uma revisão do contrato atual seja feita com a Agenersa, a agência reguladora, para uma readequação de investimentos. Nós temos todo o interesse de estarmos revendo junto com a agência reguladora o que se pode fazer para alavancarmos isso aí numa velocidade que a região possa precisar e com certeza precisa. Quanto ao fim da cobrança da taxa mínima de água, a empresa reconheceu que é preciso uma readequação do sistema de cobrança para que os moradores locais não sejam lesados pelos usuários de veraneio. Com relação à tarifa mínima, nós estamos cumprindo rigorosamente o contrato, ele estabelece isso aí, nós somos uma região que tem uma sazonalidade muito grande, então nós temos que ter uma remuneração do investimento de uma maneira que não sobrecarregue o residente local, então nós não queremos que o residente local venha a pagar por casas fechadas, né, com disponibilidade do serviço, mas existem soluções que nós estamos abertos a conversar, tanto através da iniciativa do deputado Serginho e da comissão, como da agência reguladora, para buscarmos uma solução. O presidente da CPI, o deputado doutor Serginho, deixou claro que o foco da comissão será salvaguardar a população, seja quanto ao despejo de esgoto, bem como o fim da cobrança de taxa mínima. O parlamentar acha inviável esperar uma nova análise, que é feita de 5 em 5 anos, para a readequação do contrato em vigor. A gente observa que a Prolagos hoje vive em cima de um modelo que foi, como afirmado, modelo necessário ao tempo da formatação da concessão, mas que não é o modelo que atende realmente o interesse público de salvaguardar a Lagoa de Araruama. Então, assim, o embate da CPI é realmente acabar com o derramamento de esgoto na Lagoa de Araruama e atender nas questões contratuais a população, acabando com a cobrança da taxa mínima da água, da tarifa de água. Esse é o objetivo, esse é o nosso foco, a gente vai lutar até o fim para conseguir esse objetivo. Foi realizada nesta terça-feira a segunda sessão plenária do Parlamento Juvenil. Os 92 alunos que participaram do projeto discutiram propostas para a melhoria da educação no estado. O coordenador do projeto, o Anderson Nogueira, afirmou que essa etapa é muito importante, porque dá voz aos jovens, que conseguem retratar nos projetos a realidade e a demanda de todos os municípios do estado. É importante frisar que esse é um momento muito especial, porque é um dos poucos em que a Alerj chega a todos os municípios do estado. E o Rio de Janeiro, apesar de ser pequeno no mapa, ele tem particularidades, ele é um estado muito diverso. Então, a ideia do menino de Laje do Muriaé, a ideia do menino de Paraty, a ideia da menina de Friburgo, a ideia da menina de Queimados, trazendo essas realidades e essas vivências, e muitas das vezes tem uma sintonia com o do menino que está muito distante, ou às vezes vai ter que se apresentar essa tese para que possa ser aprovada para toda a população fluminense. O tema, na maioria dos projetos apresentados, foi a educação. Surgiram ideias para melhorar o acesso dos estudantes da rede pública às universidades, propostas de cursos extraclasse, de reforço para alunos com dificuldades em algumas matérias, investimento na alimentação oferecida pelas escolas e a adoção de atitudes mais sustentáveis, como a reciclagem de livros. Cauã Pereira, de Areal, defendeu um projeto de lei que obriga os estudantes e funcionários das escolas a terem uma carteira de identificação com nome, foto 3x4, turma e número da matrícula. Segundo o estudante, isso geraria um maior controle de quem entra nas unidades de ensino, dando mais segurança aos alunos. Graças a Deus, na minha escola tem porteiro, hoje em dia, mas a maioria, como eles mesmos disseram na capacitação, a maioria das escolas não tem. Então, pensa bem, né, com esse projeto, sem, né, o escaneador automático, geraria vagas de emprego para porteiros também, entendeu? Para porteiros ou até mesmo inspetores. Já Ana Luísa Carvalho, de 16 anos, pensou em um projeto que leve educação à população de rua. Segundo a parlamentar juvenil, grande parte das pessoas que moram nas ruas estão desempregadas, não têm formação ou são analfabetas. A estudante reforçou
que a educação deve ser um direito de todos, como manda a Constituição Federal. O meu projeto é o PE, ou Programa Estadual de Aprendizagem, e ele visa atingir moradores de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade social e também pessoas analfabetas, oferecer a elas curso de alfabetização, curso de letramento para visar tanto a reinserção social, tanto a reinserção no mercado de trabalho. E o plenário analisou em sessão extraordinária uma pauta de vetos e, na sessão ordinária, projetos que tratam dos direitos da população feminina do Estado, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Veja como foram as votações com a repórter Priscila Leão. Em sessão extraordinária nesta terça-feira, os parlamentares analisaram 8 vetos do governo a projetos aprovados na Alerj. 5 vetos foram derrubados e 3 mantidos. Foi analisado o veto parcial do governo ao artigo do Plano Plurianual para o período de 2019 a 2023, que trata da efetivação de verbas para o Fundo Estadual de Cultura. O veto foi rejeitado. É importante que todos os recursos do Fundo Estadual de Cultura sejam destinados exatamente para a realização daquilo que significa você colocar em prática uma política de cultura para o Estado do Rio de Janeiro. E o que acontece é o seguinte, a Lei 7.035 de 2015, ela é muito clara, de todos os recursos devam ser aportados na política da cultura, 40% desses recursos destinados para a cidade do Rio de Janeiro e 60% para as cidades, para as demais cidades do interior do estado. Nós temos 92 municípios, portanto 91 municípios sendo aquinhoados exatamente com os recursos destinados para a execução da política cultural do estado do Rio de Janeiro. Já o veto para a recomposição de perdas para remuneração dos servidores foi mantido. Foi consensuado no Colégio de Líderes que tanto o artigo do PPA, do Plano Plurianual, quanto o da LOA eram impositivos e, por via de consequência, eram inconstitucionais. Se a gente derruba o veto, ia se perder na justiça, como já aconteceu no caso específico do reajuste do judiciário, que perdeu-se por unanimidade no Supremo. Então se optou, já que o governo quer abrir o diálogo, por um projeto de lei autorizativo, que não fala a palavra reajuste, fala simplesmente que autoriza o Poder Executivo a considerar no orçamento de 2020 a hipótese de remanejamentos para contemplar o que especifica a Constituição Federal, a Constituição do Estado e a Lei Complementar do Regime de Recuperação Fiscal no tocante a reposições. Outro veto parcial derrubado foi ao artigo da Lei Orçamentária Anual, que prevê autorização para aumento de salários dos servidores da Secretaria Estadual de Saúde e no IASERJ. Essa emenda veio para a reunião de colégio de líderes pela manutenção dos vetos. Eu quero agradecer aqui o apoio do presidente André Siciliano e nós então conseguimos derrubar o veto a essa questão e a gente espera que o governador cumpra aquilo que prometeu, que foi o de dar fiel cumprimento à lei do PCCS. O parágrafo que proíbe a desvinculação de receitas no projeto que criou o Fundo Estadual de Fomento ao Programa Segurança Presente também foi vetado pelo governo. O veto foi derrubado. Este Fundo do Segurança Presente foi criado por iniciativa do governo. Ora, se ele quer tirar 30% deste fundo, então era melhor que ele tivesse criado o fundo com um valor prefixado e dizendo que do fundo você só podia gastar 70%. Não faz o menor sentido se criar um fundo novo para um programa que o governo está decidindo que é prioritário e, ao mesmo tempo, você dizer que já vai contingenciar 30% dos saldos. É uma coisa absolutamente fora de propósito. Por isso foi consensuado a derrubada do veto.
E foi derrubado o veto ao projeto do deputado Marcelo do Seudino, que pretende criar o programa Família Segura. A ideia é que a Polícia Militar desenvolva e implemente esse programa, orientando, promovendo palestras e acompanhando o cumprimento de medidas protetivas. O texto agora vai virar lei. Também foi derrubado o veto ao projeto do deputado Dr. Serginho, que cria o programa Empresa Amiga do Esporte. O objetivo é estimular pessoas jurídicas a patrocinarem ou realizarem doações para o desenvolvimento de práticas esportivas no Estado. O texto agora vai virar lei. Na sessão ordinária, os parlamentares aprovaram um projeto que pretende criar uma política estadual de empoderamento da mulher. A proposta das deputadas Marta Rocha, Zeidan Lula, enfermeira Regiane, Lucinha, da deputada licenciada Tia Ju e dos ex-deputados Nivaldo Mulim, Ana Paula Rechuan, Daniele Guerreiro, Márcia Giovanni e Cidinha Campos foi aprovado e segue para a sanção ao veto do governador. A gente tem que entender que o empoderamento da mulher é uma ação transversal, ou seja, ela passa por várias secretarias. Está no atendimento à mulher vítima de violência, qualquer que seja, estando ela numa delegacia especializada ou não, a questão da saúde, a questão da reserva de vagas, a ocupação dos espaços de poder. Então, eu acho que o que se pretende aqui é olhar para toda e qualquer política pública e pensar no fortalecimento da cidadania feminina. Os registros de ocorrência elaborados pela Polícia Civil deverão ter campos obrigatórios para colocar informações sobre a existência de gravidez ou de filhos de até 12 anos de idade das pessoas apreendidas. O objetivo é garantir que mulheres nessas condições possam ter a prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar, como determina o Código de Processo Penal brasileiro. A proposta dos deputados Eliomar Coelho, enfermeira Regiane, Flávio Serafini, Zeidan e dos ex-deputados Marcelo Freixo e o Anderson Nogueira foi aprovada em segunda discussão. Nós botamos esse projeto para ter a igualdade entre ricos e pobres, porque aquela mulher que tem uma certa condição, ela não tem esse direito, porque não tem advogado, não tem como garantir isso, né, junto ao juiz. Então, cada vez mais que a gente coloca legislações no Estado do Rio de Janeiro que iguala esse direito para todas, né, para a gente já é um avanço nas questões feministas no Estado do Rio de Janeiro. Mulheres vítimas de violência doméstica podem ter direito ao recebimento do aluguel social. O benefício será temporário, com duração de 12 meses e será para os casos enquadrados na Lei Maria da Penha, quando a mulher teve que sair de casa por causa das agressões. As mulheres que receberão o benefício serão aquelas que recebem até 2 salários mínimos. O projeto da deputada Lana Passos foi aprovado e segue agora para a análise do governador. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.